E aí, pessoal, hoje nós vamos aprender sobre a função conte-se e como utilizar ela no Excel. A função conte-se é uma das funções estatísticas do Excel, como também a função média, a frequência, máximo, a mínimo, a tendência, a percentual, entre outras. A função conte-se ela serve para contar um número de células que atendam a um critério em um determinado intervalo de dados. Um exemplo de aplicação da função conte-se seria um banco de dados de um mercado, que para poder saber quantos produtos possuem ainda em estoque pode utilizar a função conte-se para retornar esse valor. Ou até mesmo em um evento, que para poder contar a quantidade de pessoas que participaram, ou se não, a quantidade de pessoas do sexo feminino ou masculino, e também determinar a faixa de idade de pessoas, como por exemplo, idade maior do que 20 anos, idade maior do que 30 anos. Outro caso pode ser uma partida de um jogo, sendo que temos a idade, temos pontuação, temos se essa pessoa ela possui ou não penalidades, e a classificação dessa pessoa nos jogos. Vamos fazer a seguinte análise. Aqui no nosso exemplo, vamos utilizar o seguinte. Imaginando um cenário de uma partida de um jogo, onde nós temos alguns jogadores, por sua vez temos alguns dados como idade, pontuação, se essa pessoa cometeu ou não penalidades e em que nível de penalidade, e por sua vez a classificação que essa pessoa tem nos jogos. Nós vamos agora utilizar a função conte-se para realizar algumas buscas e descobrir alguns dados. Muito bem, agora nós iremos analisar o seguinte: a quantidade de pessoas com pontuação acima de 70, pessoas que não tenham penalidades e pessoas que estejam na classificação número 1. Inicialmente, vamos analisar aqui nos nossos dados. Temos algumas pessoas, por sua vez, pontuações, penalidades e classificação. Vamos lá. Vamos usar a função conte-se pela seguinte sintaxe: igualdade, conte.se, apertamos Tab, e precisaremos passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro será intervalo, o intervalo de dados que nós iremos colocar para analisar. E o segundo será o critério que nós iremos contar aqueles dados. Vamos inicialmente passar todo o intervalo de dados aqui em pontuação. Agora apertamos ponto e vírgula para o segundo parâmetro, que será critério. O nosso critério, como foi pedido, será a pontuação acima de 70. Então vamos aqui colocar em modo texto, também dá para colocar fazendo referência a uma célula, mas vamos colocar aqui, aspas, maior do que 70. E fechamos as aspas. E aqui temos o resultado. Temos 6 pessoas que têm pontuação acima de 70. Temos um aqui, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Certo, isso conclui. Agora vamos para o segundo dado, que ele pergunta a quantidade de pessoas que não tenham penalidades. Para isso, vamos fazer o seguinte: igualdade, conte.se tab. Agora vamos passar ao intervalo de dados, que será penalidade. E vamos analisar o seguinte: as pessoas que têm penalidade, elas têm um asterisco. As que não têm nenhum dado informado. Logo, vamos utilizar isso. O nosso critério será aspas, aspas. Será dado vazio. E aqui teremos 4 pessoas que não têm penalidades. Vamos verificar isso aqui. 1, 2, 3, 4. E concluímos isso também. Caso pedisse para nós buscarmos a quantidade de pessoas que tenham penalidade 1, 2 ou 3 por si, nós precisaríamos então passar como esse parâmetro aqui, uma aspa, 2 ou 3, assim sucessivamente, o que nós estamos buscando no caso. Muito bem, agora a última pergunta, que é a quantidade de pessoas que estejam na classificação 1. A quantidade de pessoas que estejam na classificação 1. Para isso, vamos usar a função conte-se, passando todos os dados de classificação de todas as pessoas. Em critério, agora nós vamos passar o seguinte:
Vamos passar 1. E aqui nós temos a nossa resposta. Temos que 3 pessoas estão na classificação número 1, que são esta, esta e esta. E com esse mesmo processo, essa mesma metodologia, nós conseguimos buscar e contabilizar qualquer dado que nós quisermos. Então fica aberto à escolha de cada um. E foi isso, pessoal. Até mais.